Boa noite a todos, internautas que nos acompanham pelo site da Câmara Municipal, senhoras e senhores que nos abrilhantam com as suas presenças nesta sessão. Boa noite a todos. De acordo com a resolução número 254/2013, eu solicito o vereador Ailton que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em reverência à palavra de Deus, eu solicito os nobres vereadores que fiquem de pé. Leitura de hoje, livro Isaías, capítulo 43, versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Obrigado, vereador. Sobre a pretensão de Deus, dou por aberta mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Passamos ao expediente. No expediente do dia, nós temos em mãos ata das sessões realizada em 3 e 10 de novembro do corrente ano, da qual foi encaminhada a cópia à mesa dos vereadores. Coloca a ata do dia 3/11 de 2014 em discussão. Coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata do dia 3 de novembro foi aprovada por unanimidade. Eu coloco a ata do dia 10 de novembro em discussão. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A ata do dia 10 de novembro foi aprovada por unanimidade. Passamos ao expediente. No expediente do Executivo, nós temos em mãos o projeto de lei número 065 e 066/2014, que serão incluídos na ordem do dia para discussão e votação. Informo aos novos colegas que o projeto de lei do Executivo 044/2013 foi retirado da pauta. Passamos ao expediente da Câmara Municipal. No expediente da Câmara Municipal, nós temos o projeto de lei do Legislativo, número 009/2014, de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão, que será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Temos em mãos o balancete da receita e despesa do Poder Legislativo referente a outubro de 2014, o qual encaminha a Secretaria para que deixe à disposição das comissões permanentes. Passamos ao expediente de terceiros. No expediente de terceiros, nós temos em mãos o ofício recebido do Ministério da Educação. Eu solicito a primeira secretária, Fabiana, que proceda a leitura. Foram recebidos 2 ofícios do Ministério da Educação, informando um total de R$ 141.473,97 repassados ao município. Temos também em mãos ofícios recebidos do Ministério da Saúde, e eu solicito a vereadora Fabiana, secretária, que faça a leitura. Foram recebidos 24 ofícios do Ministério da Saúde, informando um total de R$ 451.888,32 repassados ao município. Temos 3 indicações, uma de autoria do vereador Ailton Antônio Ferreira e 2 do vereador Manuel Aparecido Brandão. Eu solicito a vereadora Fabiana que proceda a leitura. Indicação. O vereador que a subscreve nos termos regimentais indica ao excelentíssimo prefeito municipal que seja providenciado o recapeamento asfáltico da Avenida João dos Santos em toda a sua extensão. Tal solicitação se faz necessária, pois os buracos existentes naquela avenida estão causando danos nos veículos que por lá trafegam, inclusive veículos da Prefeitura Municipal. Câmara Municipal de Viradouro, 5 de novembro de 2014, Ailton Antônio Ferreira, vereador. Indicação, implantação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Segurança Pública. O vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 225 do Regimento Interno desta Casa de Leis, indica ao excelentíssimo prefeito municipal implantação do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Segurança Pública. Justificativa. Depois de muito trabalho da Comissão Especial de Segurança Pública,
desta Casa de Leis, em um acordo entre os poderes Executivo e Legislativo, foi aprovado a Lei 3.190 de 2014, que institui o Fundo Municipal de Segurança Pública. Em seu parágrafo 3º, a referida lei traz o seguinte texto. Artigo 3º. O Fundo Municipal de Segurança Pública será administrado por um Conselho Gestor com a seguinte composição. 1. Um representante do Poder Executivo Municipal. 2. Um representante do Poder Legislativo. 3. Um representante da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. 4. 3 representantes indicados por entidades locais representativas. E 5. Um representante do CONSEG. Sem o Conselho Gestor, o Fundo Municipal de Segurança Pública não funciona. Conscientes da importância desse fundo, é necessário que se organize o Conselho Gestor para que o mesmo passe a cumprir sua missão. Viradouro, 17 de novembro de 2014. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Indicação. Instalação de grades em Bocas de Lobo. O vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 225 do Regimento Interno desta Casa de Leis, indica ao excelentíssimo prefeito municipal que providencie, junto ao SAV, instalação de grades nas Bocas de Lobo em toda a cidade. Justificativa. A instalação desses dispositivos evita o entupimento da rede de águas pluviais, facilitando o trabalho de limpeza das Bocas de Lobo, evitando, assim, transtornos à população e gastos desnecessários aos cofres públicos. Viradouro, 17 de novembro de 2014. Manuel Aparecido Brandão, vereador. Quero cumprimentar os novos vereadores pelas suas indicações e fazer um pequeno comentário aqui. O vereador Manuel Brandão tem o costume de, nas suas indicações, também colocar até modelos, né, vereador? Modelo das respectivas. Iniciamos agora a palavra livre. A palavra está livre. Vereador Manuel Brandão, quer fazer uso da palavra? Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas, ao público presente, muito boa noite. Cumprimento ainda os funcionários desta casa, que sempre nos servem com toda a dedicação e competência. A todos os que estão aqui, os que nos acompanham pela internet, nosso agradecimento pela companhia, que muito engrandece o nosso trabalho e com certeza melhora a nossa cidade. Eu gostaria de comentar rapidamente com relação às duas indicações que fiz, e antes pedir ao vereador Ailton a permissão para assinar convosco a vossa indicação com relação à Avenida João, recapeamento da Avenida João dos Santos, ao mesmo tempo em que deixo em aberto para todos os colegas a assinatura também, se desejarem, das duas indicações que fiz. Quando eu falo da questão das grades de Boca de Lobo, parece algo muito simples, mas geraria e gerará, caso atendida, uma grande economia e melhores condições de vida para a população. Nós temos bairros onde estas Bocas de Lobo estão totalmente entupidas, a iniciar pelo Jardim Cotrim, onde, no próprio processo de construção das casas, houve, digamos, entre aspas, um grande desleixo em que o cimento acabou caindo para dentro da tubulação. A tubulação tem dificuldades de escoamento de água, a população tem, infelizmente, dificuldade de ter um pouquinho mais de educação também e não deixar tanto lixo escorrendo pela rua. E, para finalizar o problema, nós temos a grade, às vezes, na Boca de Lobo, na horizontal, no asfalto, mas todos sabem que na lateral, digamos assim, na guia da sarjeta, do meio-fio, a parte vertical, não tem uma grade de proteção. Então, ali vão entrando coisas de maior volume, por exemplo, garrafas PET, plástico, tudo mais, vai virando uma ninharia e daqui a pouco está tudo entupido e para desentupir gasta bastante. Às vezes o próprio SAV não tem condições de fazer o trabalho e
talvez seja muitas vezes até necessário a contratação de uma empresa especializada. Então, para evitar isso, a gente usa essas grades. Como disse o presidente, eu pus ali um esquema de como que são feitos, e existe no mercado, presidente, esses blocos já prontos, que eles já são a guia e já tem a grade ali. Então, você assenta a guia já com a grade, fica tudo ok e evita-se esse transtorno. A outra indicação vem de encontro com a questão da segurança pública. Nós trabalhamos aqui, no ano passado, Fabiana, Julimar, Lindóia, vereador Edson e eu, formamos a Comissão Especial de Segurança Pública. Fizemos alguns apontamentos e foi um trabalho que eu sempre lembro com muito prazer, com a boa recordação das manhãs que ficamos aqui trabalhando nessa questão. E depois, em um momento, juntamente com o Executivo, na presença do prefeito, vice-prefeito, nós acabamos por entrar num acordo no sentido da formação do Fundo Municipal de Segurança Pública, que acabou sendo rascunhado aqui, foi para a Prefeitura, voltou, foi votado, aprovado por unanimidade desta Casa. Mas o fundo criado sem o Conselho Gestor, ele não funciona. É necessário que tenha o Conselho Gestor e é necessário também, mais uma vez, repito, que nós, que aqui estamos, possamos garantir verbas no próprio orçamento do município para este fundo. Não que o fundo viva pura e exclusivamente do orçamento do município. Nós sabemos que não. A busca é por recursos do governo do Estado, do governo federal. Mas como nós que discutimos isso na comissão, sabemos estas verbas de outras esferas governamentais só serão conquistadas se já dermos o pontapé inicial. Se alguma coisa for feita. E para dar esse pontapé inicial, é preciso dinheiro. E é preciso garantir que no orçamento de 2015 nós tenhamos isso. Eu repito nesta tribuna, eu tenho pedido a todos, em especial ao colega Julimar, uma atenção para que nós coloquemos uma emenda no projeto de lei orçamentária do município, passando o valor que hoje está previsto, se salvo melhor juízo, salvo engano, de 0,28% para 1%, que passaria em números reais de um valor de R$108 mil para R$500 mil. E daria, então, para que começássemos a fazer algo e aí, sim, buscarmos verbas, conquista de verbas, junto ao governo do Estado, junto ao governo federal. Mais uma vez, estou pedindo aqui aos colegas, em especial ao Julimar, como presidente da Comissão de Finanças, que nós articulemos para fazer essa emenda e garantir que o Conselho funcione, que o fundo funcione. Para isso, precisa o Conselho Gestor. Por isso, estou pedindo ao prefeito municipal que agilize a formação desse conselho, para que nós já tenhamos, em 2015, condições de atuar também na área da segurança. Que, muito embora não seja dever prioritário do município, é importante e é necessário que o município também trabalhe neste sentido. Então, senhor presidente, era isso que, no momento, gostaria de registrar. Muito obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Bom, ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos então à ordem do dia. Na ordem do dia nós temos o projeto de lei do Executivo, número 065/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 99.745. E eu solicito à primeira secretária que faça a leitura da justificativa, assim como também verifique os pareceres que acompanham o projeto. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, vimos encaminhar a presente propositura que visa autorizar o Poder Executivo a abrir no orçamento vigente um crédito adicional especial no valor de R$ 99.745, sendo o valor da transferência de recursos financeiros do SUS, visando a execução de atividades concernentes ao Sistema Único de Saúde, para ocorrer despesas com investimentos que serão utilizados, neste caso, na aquisição de equipamentos de fisioterapia.
Sendo assunto relevante que é, encaminhamos o presente projeto de lei, apelando para o espírito público dos nobres vereadores na aprovação da referida matéria, em regime de urgência especial, na próxima sessão ordinária a ser realizada nesta Casa de Leis. Prefeitura Municipal de Viradouro, 12 de novembro de 2014. Maicon Lopes Fernandes, Prefeito Municipal. Comissão de Justiça e Redação está com parecer favorável, mas está assinado só pelo professor Manuel Brandão. Favorável, Ailton, vereador Ailton. Emenda favorável? Parecer favorável. Finanças e Orçamento, presidente Limar Júnior. Fabiana favorável também. Tem o parecer da assessoria jurídica. O projeto está apto a tramitar na casa. Ok. Coloca o projeto em discussão. Não é isso não. É outro. É outro. Tá bom. Com a concordância dos novos vereadores, tem alguma ressalva, além da do vereador Lindóia? Faremos as devidas correções. Tem. Você está falando na convocação ou não? Então, mas no encaminhamento não, bem, não, né? Não está sem, não tá sem. Eu acho que foi um erro de, né? É? Então, vamos votar. Eu peço a permissão dos vereadores para a gente antecipar e com o ok de vocês, eu vou colocar para votar a urgência especial. Os favoráveis por mim, como estão, os contrários se manifestam. O pedido de urgência foi aprovado por unanimidade. Na convocação está também como pedido? Não. Tá? Então, tá bom. Bom, retornando, eu coloco o projeto em discussão. O vereador Manuel Brandão quer fazer uso da palavra? Senhor presidente, agora é o senhor Lucas que deu problema, desligou lá para me fazer passar esse negócio aqui, esse vexame todo. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna nesse momento por uma questão de justiça. Eu acho que quem critica o criticável tem que elogiar o elogiável. E a minha posição nesta casa não é desconhecida de ninguém, e reafirmo aqui, será sempre de elogiar o elogiável, criticar o criticável e o cobrar o necessário. Isso aí eu sempre farei. Então, quando os projetos estão incompletos, eu venho à tribuna e reclamo que estão incompletos. Então, eu tenho hoje a obrigação de parabenizar o Poder Executivo e, de modo especial, aqueles que elaboram o projeto,
pela completude desse projeto 065/2014. Esse veio da maneira que nós precisamos e creio que mereçamos. Então, com todas as informações, e somente gostaria de dizer aí, além disso, de acrescentar os meus parabéns, acertaram aqui em 100%, tá? Eu gostaria de dizer da importância desse projeto. A gente fica feliz quando vota em sessões seguidas, como nós votamos na anterior, compra de equipamentos para a saúde, e agora nós temos uma nova compra de equipamentos para a saúde. Desta vez, para o centro de fisioterapia, e eu dava uma olhada no projeto, enquanto estudava o mesmo, a quantidade são muitos itens que serão comprados, né? Tem uns nomes esquisitos, por exemplo, esfigmamômetro, né? Que nada mais é do aparelho de medir pressão, estetoscópio, que vai ouvir lá o coração do camarada, para ver se ele está bem ou não. Eu achei interessante a compra de um goniômetro, que não mede a agonia de ninguém, mas o goniômetro é um aparelho que se usa na matemática, e vai se usar também na fisioterapia, se usa também, que é para medir a abertura em graus de uma determinada coisa. Por exemplo, você está um problema no braço, você vai abrir quantos graus? Quanto você consegue abrir ou fechar? Mede-se com o tal do goniômetro. Então, tem uma série de aparelhos aí que serão comprados com esses R$ 99.000, e a gente fica feliz que projetos como esse possam vir a casa. Com isso, já antecipei meu voto favorável e, mais uma vez, parabenizo pela completude do projeto. Obrigado, senhor presidente. A palavra continua livre. A discussão do projeto. Bom, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, nós temos o projeto de lei do Executivo número 066/2014, que dispõe sobre a alteração da emenda no caput do artigo 1º da Lei Municipal número 3.147/2014. O projeto também sofreu uma emenda aditiva da Comissão de Justiça e Redação, e eu solicito a primeira secretária que faça a leitura da emenda, assim como... Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Emenda aditiva ao projeto de lei do Executivo 66 de 2014. Artigo 1º. Adicione-se ao projeto de lei 66 de 2014 o artigo 3º logo após o 2º, renumerando-se o atual 3º que passa a ser 4º. Parágrafo único. Suprima-se o termo tributário do artigo 2º da Lei 3.147, de 25 de fevereiro de 2014, passando a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Poderão ser compensados os créditos líquidos e certos do devedor e os de seus parentes por consanguinidade ou afinidade na linha reta ou colateral, até o 2º grau, devendo o parente titular de crédito líquido e certo contra o município manifestar expressa concordância com um ato jurídico em caráter irrevogável e irretratável. Artigo 2º. Adicione-se à emenda do projeto 66 de 2014 o termo e 2º, passando a figurar com a seguinte redação. Dispõe sobre a alteração na emenda e no caput dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal 3.147 de 2014. Câmara Municipal de Viradouro, 17 de novembro de 2014. Professor Manuel Aparecido Brandão, presidente da comissão. Está assinado por ele já, só não foi assinado ainda pelo favorável. Ailton, favorável. Coloca a emenda em discussão. Vereador Manuel, com a palavra. Só para justificar, senhor presidente, a necessidade da emenda, ocorre que a lei, ela
ela passa a ter uma mudança, de tal modo que ela recepciona, a partir de agora, não só a compensação dos créditos tributários, mas também dos não tributários. Aí lá no artigo 2º, se não fizer a emenda, ficará assim: poderão ser compensados os créditos líquidos e certos do devedor tributário. Se nós estamos falando dos tributários e dos não tributários, seria importante que suprimíssemos a palavra tributários também do artigo 2º. Então, a minha defesa com relação à emenda é esta: para adequar o texto do artigo 2º ao restante da lei, conforme a proposta do projeto que vem do Executivo. Agora, eu gostaria de pedir atenção, senhor presidente, para um fato aqui, que não é questão aí de querer esnobar, mas eu acho que é uma questão de justiça. Os projetos que são oriundos deste poder, eu acho que deveriam levar o nome dos seus autores. Deveria aparecer, por exemplo, na internet, no Lei nas Nuvens, com o nome do autor. E esse projeto que hoje está sendo aqui debatido, que vai possivelmente ser modificado, é um projeto de minha autoria que não traz o nome do autor. E eu acredito que em outros casos também. Então seria interessante a gente talvez pedir essa correção, não sei se seria na própria prefeitura, porque eu conversava hoje com o Paulo Zamarioli e o Codorna, ele falou: olha, os autógrafos descem indicando os autores. Ou seriam lá na Fiorili, no pessoal que coloca as leis na nuvem, no ar. Mas eu acho que seria importante que houvesse essa distinção com o nome dos respectivos autores. Tá? Muito obrigado, senhor presidente. A emenda continua em discussão. Coloca a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. Bom, passamos então ao projeto. Eu solicito à primeira secretária que verifique os pareceres que acompanham o projeto. Há necessidade de ler a justificativa ou não? Pode ter a dispensa dos nobres colegas? Então, só consulte as comissões para a gente votar o projeto, por favor. Comissão de Constituição, Justiça e Redação, parecer favorável, já está assinado pelo Manuel Brandão, Tiguera, Ailton. Comissão de Finanças e Orçamento. Finanças e Orçamento. Voto nessa. Gilmar Júnior. Fabiana favorável também. Peço permissão para não colocar em discussão. Tem alguém que queira fazer o uso da palavra com a discussão do projeto? Então eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Projeto número 066/2014 foi aprovado por unanimidade. Passamos agora ao projeto de lei do Legislativo número 009/2014, de autoria do vereador Manuel Aparecido Brandão, que autoriza o Poder Executivo a realizar sorteios mensais e bens móveis em favor dos contribuintes que fizerem uso racional dos recursos hídricos no município de Viradouro. O projeto recebeu uma emenda aditiva de autoria do vereador Manuel Brandão. Oi? Fala uma coisa. Eu peço vista do projeto, porque até peço desculpa, a secretária me ligou, o Manuel mandou me ligar, mas não deu para mim chegar. Eu queria acrescentar aqui uma emendinha também. Eu peço vista do projeto. Tá. Será concedida a vista, então, ao membro da Comissão de Justiça e Redação.
Iniciamos agora a palavra livre para as explicações pessoais. A palavra está livre. Vereador Edson Luiz Franco, com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, componentes da mesa, aos companheiros, aos funcionários, ao pessoal que hoje nos honra com a visita aqui, aos seus internautas, boa noite. Eu quero me referir aqui, senhor presidente, que a reclamação do vereador Manuel não é uma mera reclamação. Existe uma imposição legal que identifique o vereador quando é autor. Está deixando de se cumprir a legislação, na verdade. Não é erro das nuvens, não. O que está acontecendo é erro aqui na terra. Então, eu gostaria de só fazer uma menção, através de um ofício, que se cumpre. Tem uma lei específica a respeito disso aí. Você lembra que a palavra continua livre. Vereador Manuel Aparecido Brandão, com a palavra, por favor. Até estranhei, vereador, né? Você deixou, esperou hoje. Tá bom. Aproveitando enquanto o nobre vereador acha o papel dele lá, o Paulo Renato Zamariola me informou aqui agora. Eu achei estranho, porque quando eu cheguei e não vi o Leandro no auditório, né? Falei, ué, faltou da sessão hoje. É, por incrível que pareça, recebemos uma ligação aqui agora, dizendo que ele está em Salvador, na Bahia, assistindo as nossa sessão. Quer dizer que o Leandro é assíduo, né? Muito obrigado, um abraço ao colega Leandro. Excelentíssimo senhor presidente, demais colegas, todos que nos acompanham, eu gostaria nesse momento de fazer uso da tribuna para ler um comunicado que já deve também ter chego à mesa de Vossa Excelência, uma vez que foi publicado, foi protocolado nesta casa na manhã de hoje, e eu gostaria de trazê-lo a público, informando a Vossa Excelência, informando aos demais colegas, informando a população, aqui representada por estes que nos assistem, bem como aqueles que nos acompanham pela internet, e agora podemos dizer, ao longo desse Brasil, tem gente aí, lá em Salvador, e assistindo a nossa sessão. Um abraço aí para o Leandro. Eu peço licença para ler na íntegra o meu comunicado. Excelentíssimo senhor Ernê Antônio de Paula, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Viradouro, demais colegas, venho por meio do presente comunicar a Vossa Excelência e aos demais vereadores a minha decisão sobre o lançamento do meu nome para concorrer à presidência da Câmara Municipal. Desde o início do nosso mandato, revelei o meu desejo de concorrer ao cargo de presidente para o segundo biênio. Revelei conjuntamente a minha intenção de assumir o cargo de primeiro secretário no primeiro biênio, justamente para me preparar para o cargo pretendido. Por causa do meu ingresso no Magistério Público do Estado de São Paulo, por certo tempo fiquei com a informação de que não seria possível me afastar do cargo de professor durante o estágio probatório para assumir a presidência da Câmara, cargos cujo acúmulo não é permitido. Me vi assim impedido de concorrer à presidência desta casa, o que comuniquei a Vossa Excelência e demais integrantes do grupo governista, zelando para que a presidência da Câmara permanecesse com o mesmo. Há cerca de um mês, tive acesso a documentos relativos ao estágio probatório de funcionários públicos estaduais no Estado de São Paulo. Passei a estudá-los e, na iminência de reverter o pensamento da impossibilidade de assumir o cargo,
e de a ele concorrer, adotei a fala de que, sendo possível, seria candidato e prossegui minhas pesquisas e estudos sobre a questão. Durante meus estudos, li as seguintes legislações. Decreto número 58.855, de 23 de janeiro de 2013, regulamenta a avaliação especial do desempenho para fins de estágio probatório dos integrantes de classe de cargos abrangidos pela lei número 1144, de 11 de julho de 2011, e da outras providências. A lei complementar número 1144, de 11 de julho de 2011, fala dos cargos de apoio escolar. Peço licença para fazer um comentário fora da leitura. Foi aí que houve o grande equívoco. Quando eu fiz o questionamento à Delegacia de Ensino de Sertãozinho, a resposta me foi dada com base no decreto 58.855, dizendo que eu não poderia me afastar. Mas esse não poder afastar é para aqueles que estão na lei 1144, ou seja, o pessoal do quadro de apoio escolar. Secretário de escola, diretor, vice-diretor, coordenador, e não o caso do professor. Do estudo das duas legislações supracitadas, concluí que não se referem aos ocupantes de cargo de professor. Então, prosseguindo os estudos, encontrei o decreto que segue. Decreto número 52.344, de 9 de novembro de 2007. Dispõe sobre o estágio probatório dos integrantes do quadro de magistério, da Secretaria da Educação e da providências correlatas. Estágio probatório dos integrantes do quadro do magistério, que no caso é o professor. No artigo 5º, diz assim: o período do estágio probatório será contado a partir do primeiro dia de exercício no cargo, ficando suspensa e prorrogada a contagem do tempo e a avaliação para efeito de homologação do estágio probatório nos seguintes casos: 1, 2, 3, 4, 5, licença para exercer mandato eletivo. Primeiramente, pela ementa, se conclui que este documento se refere exclusivamente aos professores. E depois, pela leitura combinada do caput do artigo 5º, com seu inciso 5, verifica-se a possibilidade de afastamento para o exercício de mandato eletivo, mesmo durante o período de estágio probatório, embora fiquem suspensas e prorrogadas as avaliações e a contagem de tempo do referido estágio. Ante o exposto, decido lançar candidatura à presidência da Câmara Municipal de Viradouro. Sendo o que tenho a comunicar, subscrevo-me, contando com vossa compreensão e apoio. Câmara Municipal de Viradouro, 17 de novembro de 2014, segue por mim assinado. Então, estou fazendo esse comunicado com um tempo de quase 30 dias de antecedência, uma vez que poderia ser feito até no momento da própria sessão onde há a votação, para evitarmos transtornos e para que possa o próprio grupo se organizar, os vereadores todos terem essa certeza. Então, estou aí colocando o meu nome à disposição. Lá no início, eu gostaria de ser secretário, disse isso várias vezes, para poder aprender um pouco com o presidente. Eu me vejo aqui, um grande número de pessoas muito mais experientes, tanto na vivência nesta casa e até mesmo pela sua história de vida. Então, eu queria aprender um pouco naquele momento. E acabou que no início do mandato, em toda aquela turbulência, eu acabei sendo vice e assumindo por alguns dias a presidência de improviso, digamos, tendo que me dedicar muito, estudar demais. Não vai ser diferente também, caso eu consiga a eleição para esse segundo biênio. Mas já é um outro momento. Já tive mais algumas lições, já conheço melhor os trâmites. Então, está feito o comunicado. Eu agradeço a todos e desejo a todos uma boa noite. Bom, não havendo mais nada, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão ordinária. E tendo o número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde eu pergunto aos nobres vereadores se com seus votos permaneçam os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais esta sessão extraordinária. Boa noite a todos e muito obrigado.